Oh, meus irmãos, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa abençoar cada pessoa que está me ouvindo nesse momento. Que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre, sempre esteja com cada um de vocês. Porque quando nós temos o nosso Deus, a paz do Senhor, sabemos que temos o nosso Senhor Jesus Cristo conosco, meus irmãos. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas temos a tranquilidade e a paz que Ele nos dá. Gente, eu peço a vocês que assistam até o final, liguem, deixe ligado, sabe? Vá fazendo suas coisas, mas não deixe de ouvir esse relato desse muçulmano, tá? Eu quero que vocês vejam e ouçam, né? O que nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Ouçam, por favor, até o final, tá certo? Vamos lá. Eu nasci em uma família muçulmana xiita. O meu avô era um líder muçulmano e teve 19 filhos. E dos 19, ele teve 84 netos. E obviamente, ele teve que escolher um para carregar e transmitir o perdão espiritual e os ensinamentos para a próxima geração. E aconteceram algumas coisas, alguns acidentes onde eu deveria ter morrido, mas todas as vezes, antes de uma situação de perigo vir em minha direção, eu via uma silhueta de uma pessoa que sempre estava lá. Eu falava isso abertamente para todas as pessoas. E com isso, o meu avô pegou esse sinal e me deu muita atenção. Ele me ensinou todas as coisas que sabia sobre o islamismo. Eu me juntei ao Hezbollah. Estive no exército por cerca de 3 anos e estudei o Alcorão extensivamente enquanto estava lá. O meu avô realmente plantou uma semente no meu coração. O Angel deveria compartilhar o Islã com os pobres cristãos que estavam enganados e que se desviaram. E que, obviamente, eu deveria ser um líder espiritual para a nossa família fora do Irã. Certa vez eu viajei para a Malásia, onde fui pego com 30 passaportes ilegais. E então eu fui preso. Eu comecei a ensinar o islamismo na prisão e a dizer para todos o que eles deveriam fazer e quais eram seus deveres para com Alá. Essa era a minha rotina diária. Eu rezava 5 vezes por dia. Os xiitas rezam 3 vezes e eles incluem 7 rakats ou palavras nessas 3 vezes em que oram. Mas como eu queria passar mais tempo com Deus, eu rezava em 5 horários separados. E no final da noite eu rezava orações extras. Eu tinha um hábito de ler o Alcorão de capa a capa, uma a cada 10 dias. E com isso eu ganhei poderes espirituais do Islã. No Alcorão existem os gênios que são os seres espirituais, então falar com eles não é proibido. Existem histórias de conversas com eles que o próprio profeta Maomé teve. E eu consegui me conectar a esse círculo espiritual. Eu consegui adquirir poderes deles. Eu orava pelas pessoas, especificamente quando alguém as machucava ou fazia algo com elas. E essas pessoas vinham até mim e me pediam para fazer uma oração. E imediatamente essa pessoa que as prejudicou adoecia ou tinha um acidente, esse tipo de coisa, sabe? Eu conseguia fechar os olhos e te dizer o que tal pessoa estava fazendo em outra sala. E isso me deixou com mais fome de poder. Então eu passei a meditar mais e mais no Alcorão. E uma noite, enquanto eu estava fazendo isso, pois existem palavras com Alcorão que devem ser repetidas continuamente e repetidamente, mas que não têm nenhum significado. São os segredos do Alcorão. E quando eu estava meditando sobre isso, um espírito entrou na sala e ele era muito mais poderoso do que eu poderia suportar. Eu fiquei com muito medo. Então eu tentei usar todas as ferramentas que o Islã me deu em nome de Alá. Eu dizia: eu ordeno que você saia, Satanás. Eu repreendo esse tipo de coisa. Eu usei tudo. E nada estava ajudando naquele momento. Eu estava totalmente desesperado. E senti como se estivesse sufocando até a morte. Eu senti como se eu estivesse morrendo naquela cela. E então eu gritei aos céus e disse: Deus, me ajude! E imediatamente eu ouvi uma voz tão clara quanto você está me ouvindo agora, me dizendo: use o nome de Jesus. E eu não tinha pensado nisso nem por um segundo.
Eu apenas me sentia como se estivesse me afogando. E se um homem está se afogando e você dá uma corda para ele, ele nunca vai te questionar sobre a cor da corda. Ele apenas vai se agarrar a ela. E foi isso que eu fiz. E eu disse: Jesus, se você é verdadeiro, mostre-me a si mesmo. E até hoje eu não tenho ideia do porquê eu disse isto dessa maneira. Mas foi isso que eu disse. E antes que eu terminasse a frase, tudo voltou ao normal. Porém, essa ainda não é a minha conversão. Esse foi o começo da minha confusão do porquê Jesus ajudaria um muçulmano. Eu tinha feito tudo o que estava ao meu alcance para ser um bom muçulmano. Eu já tinha tentado me comprometer no caminho de Alá e ser um mártir por ele. O governo do Irã estava acostumado a emitir para as pessoas que estavam dispostas a se sacrificar um Alcorão especial, que tinha um selo de permissão do governo, e por isso eu participei de execuções por enforcamento. Enfim, eu fiz tudo o que eu pensei que deveria fazer contra os fiéis, e tudo o que poderia fazer para compartilhar Alá com os desviados. Então eu sabia que algo estava errado, e não era porque eu duvidava de Alá ou do Islã, mas isso me confundiu, e eu tentei simplesmente esquecer isso. Mas aquela pergunta de por que Jesus ajudaria um muçulmano continuou vindo até mim. Eu acreditava em Maomé, o último profeta. Eu pensava que estava na religião perfeita. Então por que Jesus viria me ajudar? E naquele período de 2 semanas, eu fiquei muito confuso e eu disse: ok, eu vou orar e jejuar. E pedi ao próprio Deus para me mostrar o caminho. É claro que naquele momento eu pensei nos vários versos e ensinamentos do Alcorão que dizem que os caminhos de Alá são muitos e que não importa que parte da montanha você está escalando, você sempre chegará ao topo da mesma montanha. E então eu pensei que, bem, talvez seja isso que Deus é. Talvez Deus tenha um caminho específico para mim e Ele quer que eu siga esse caminho específico. E eu pensei que nunca descobriria a resposta, a menos que eu fizesse essa pergunta, e então eu a fiz. Eu orei e jejuei, e do fundo do meu coração, com todas as minhas forças, eu perguntei a Deus: o que queres que eu faça? Que caminho queres que eu siga? E durante 2 semanas eu orei e jejuei em todas as horas que eu consegui ficar acordado. Eu adormecia, acordava e orava de novo, e de novo, sempre perguntando a Deus: qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga? E depois de 2 semanas sem sucesso, eu não tive respostas e fiquei muito frustrado. Então eu pensei: esquece. O que eu estou fazendo não tem hipótese alguma de descobrir o que Ele quer. Será que Deus realmente existe? Será que eu desperdicei toda a minha vida e tive medo todo esse tempo? Eu tentei fazer de tudo para agradar Alá, porque agora Ele me confunde. Se Alá é todo grande, Ele conhece o meu coração. Ele sabe que eu o amo. E eu perguntei para Ele se essas coisas são importantes. Eu orei por 2 semanas e nada aconteceu. E então eu disse: quer saber? Eu vou fazer o meu próprio caminho. E vou fazer o que me agrada. E no exato momento em que eu disse isso, eu senti o poder de Deus enchendo aquela sala. E no Islã, o maior pecado que você pode cometer, e por isso nunca será perdoado, é duvidar do próprio Deus, duvidar dos seus ensinamentos, duvidar do seu profeta. E eu fiz isso. E no Islã eles ensinam que Alá nunca visita seres humanos. Eu estava sentindo que tinha cometido um pecado imperdoável, e a presença de Deus estava na sala. Então eu fui confrontado imediatamente com a sua santidade, e colocou esse peso do pecado sobre mim, e eu sabia que Deus era justo, e que por Ele ser justo, Ele deveria me matar, e que Ele deveria me limpar da face da terra, porque eu estava cheio de pecados, e eu chorei, porque eu literalmente não queria morrer, mas eu sabia que não havia chance. Ele era tão santo e eu era tão mau. Então eu corri para o canto da cela e segurei a minha cabeça com os meus braços e apenas gritei: Deus, me perdoe, me perdoe, me perdoe.
Enquanto eu chorava e dizia me perdoe, eu sentia um toque no meu ombro, dizendo, eu te perdoo. E no mesmo instante em que essas palavras foram ditas, eu me senti fisicamente perdoado. E eu não consegui entender isso. Eu disse, espere, nós falamos que Deus é misericordioso e gracioso, mas não sabemos se estamos perdoados até o dia do julgamento. É por isso que não há um único versículo no Alcorão que diz que Maomé está no céu, porque ele deve esperar como todas as pessoas pelo dia da ressurreição, onde todos serão julgados. Então como é que esse Deus me diz, eu te perdoo? E como eu me sinto perdoado? Então eu perguntei e disse, quem é você? Pois eles não podem me perdoar, e eu me sinto perdoado agora. E ele me disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no momento que eu ouvi essas palavras, eu sabia que elas eram de grande importância, mas eu não fazia nenhuma ideia do que elas significavam, e ainda não tinha ideia de quem era esse Deus. E então eu perguntei a ele, qual é o seu nome? E ele me respondeu, Jesus Cristo, o Deus vivo. E no momento em que ele falou essas palavras, foi como se cada osso tivesse trincado no meu corpo. E eu sinceramente caí de cara no chão e comecei a chorar na presença de Deus. 18 anos se passaram, mas eu ainda não consigo esquecer o seu amor e a sua misericórdia. Eu não consigo esquecer o que ele fez por mim naquele dia. Ele simplesmente me perdoou. Eu me senti perdoado e caí de cara no chão. Eu apenas chorava, porque durante muitos anos eu tentei agradar a Deus, mas nada do que eu fiz pôde agradar a Deus. Eu me senti muito enganado, porque eles me disseram que Alá era Deus, e Ele não é Deus. Eles me disseram o que fazer pelo Hezbollah, e a matarem em nome de Alá. Mas então Deus enviou seu amor para mim, e o meu coração que estava sedento por Ele, disse, sim, esta é a verdade. Deus é sobre perdão, Deus é sobre amor. Eu chorei por 2 horas e apenas fiquei aos pés dele. Então ele disse para olhar para cima. E quando eu olhei, eu vi uma espécie de tela de TV. E eu vi pessoas de todas as diferentes gerações, nacionalidades e origens. Eu podia ver cada coisa errada que essas pessoas fizeram. E isso me impressionou. E eu disse, Deus, eu vivo entre todos esses povos, e todos eles são pecadores. E ele respondeu, eu te perdoei tão facilmente e com a mesma facilidade com que eu perdoei você, eu posso perdoá-los. Mas quem vai contar isso para eles? E então eu disse, envia-me a mim, Senhor. E ele respondeu, vá. E assim foi que eu me tornei um cristão. Olha que lindo, que depoimento maravilhoso, gente. E é verídico, né? Jesus apareceu para esse muçulmano e quantos através dele, né, desse depoimento, não voltaram, né, para Cristo Jesus? Porque só há salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo e mais ninguém, meus irmãos. Então, um grande beijo, que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a nossa maior riqueza, que é a nossa salvação. A paz.